Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus faz multiplicar para que nós possamos dividir. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós clamamos, Senhor, a Sua presença. Envia o Seu Espírito Santo, dai-nos sabedoria e entendimento. Aceita, Pai, esse nosso louvor, essa nossa oração, pois nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, pois somente Tu, Senhor, é o nosso Deus. Uma coisa que eu aprendi com Jesus é que quando Ele pede algo, Ele está mais tentando ver a nossa obediência do que a nossa capacidade. E isso, conforme a gente vai lendo a Bíblia, cada vez vai ficando mais claro. Deus não está te pedindo algo porque você é capaz de fazer. Ele está te pedindo algo para ver se você é obediente. E caso você seja, Ele vai dar essa capacidade para você. E quantas vezes a gente não associa a bênção a acumular, a ajuntar? Como se eu não guardasse aquilo, no futuro aquilo iria me faltar. Só que Deus, Ele ensina uma coisa que é um tanto quanto diferente. Que a partir do momento que eu divido a bênção, ao invés dela ir se acabando, ela vai se multiplicando. Se a gente pega uma semente na natureza e começa a semear, novas coisas vão nascer. E através dessas coisas, novas sementes, e através dessas novas, e isso vai se renovando de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Toda vez que eu pego uma semente de uma árvore na minha mão, eu tenho uma dificuldade muito grande em entender que aquela semente pode se tornar uma árvore daquele tamanho e que depois aquela árvore vai dar mais 1 milhão de sementes. E a gente sempre acha que se eu usar aquela semente para alguma coisa, eu vou acabar perdendo ela. Deus, Ele faz algo que a gente é incapaz de compreender e somente Deus pode fazer isso. Porque tudo que o homem cria, ele se consome. Tudo que Deus cria, ele se multiplica. Tudo que está vivo é porque Deus está dentro. Agora a questão é, quando Deus tem te abençoado, você tem dividido essa bênção ou você tem guardado a bênção? Quando Deus, Ele te dá uma palavra de sabedoria, quando Deus, Ele coloca um milagre na tua vida, quando Deus, Ele coloca um sentimento bom em seu coração, como você se comporta? E nós temos que entender que isso vem justamente porque Deus, Ele está querendo olhar a nossa obediência. Será que na palavra de Deus existe isso que eu estou dizendo também? Ou de novo eu estou inventando coisas, dando uma de coaching aqui para te motivar a ser uma pessoa boa? Não tem como a gente ser bom sem o Espírito Santo estar na nossa vida. Não tem como eu ver transformação sem a palavra de Deus. Não tem como Jesus participar da minha vida se eu não orar. Isso daí é necessário. Não adianta a gente querer achar que simplesmente é uma coisa de disciplina ou de força de vontade. Isso não existe para Deus. O milagre acontece porque Deus está lá, não porque eu quero. Lá em Mateus 14, versículo 16 e 19, eu vou separar a palavra em algumas partes para a gente poder entendendo melhor. E a palavra diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Só para você entender o contexto. Tinha uma multidão que tinha ido atrás de Jesus e Ele começou a curar essas pessoas. E Ele estava num lugar que era extremamente árido, vamos dizer assim, não tinha como as pessoas comerem, não tinha como as pessoas fazerem nada. E Jesus olhou para os discípulos e falou: olha, dá as coisas para eles comerem porque está tarde para eles ir embora. Você acha que Jesus não sabia que a comida que eles tinham mal era suficiente para eles comerem? E os discípulos dizem: olha, Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Percebe? Deus pediu para eles tudo o que eles tinham, tudo. Então, se mal dava para eles comerem,
como que daria para alimentar o resto daquela multidão que estava com Jesus? Jesus queria ver o que eles iriam fazer. Se eles iriam dar uma desculpa, se eles iriam falar que não tinha como que eles iam resolver esse tipo de problema. E Jesus, ele deixa uma primeira lição. Ele chamou a responsabilidade para si. Ele pediu para eles, vendo a obediência, ele dizendo: olha, Senhor, nós temos isso. O que dá para a gente fazer com isso? O que o Senhor pode fazer? E às vezes na nossa vida nós não ficamos achando que nós não temos o suficiente para ajudar alguém, que eu espero eu ganhar mais para mim poder dar alguma coisa, para dar aquilo que sobra. Jesus não. Ele olhou e falou assim: ó, tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Olha que coisa interessante. Jesus, ele pediu tudo que aquelas pessoas tinham, que eram os 5 pães e os peixes, e ainda pediu para os outros sentarem. Então você imagina a cara, né, de quem estava olhando o que Jesus estava fazendo. Ué, ele vai dar comida pra gente, mas o que ele tem lá? Ah, só tô vendo 5 pães e 2 peixes. Ixi, eu acho que não vai dar pra... Você imagina o burburinho na multidão, olhando o que Jesus estava fazendo, e os discípulos olhando e falando: poxa vida, já não ia dar pra gente, agora não vai dar pra ninguém. E Jesus veio e foi fazer o que Jesus sabe fazer. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Jesus agradeceu por aquilo que ele já tinha. Você percebe que às vezes a gente ora só pedindo o que não tem, pedindo o que não tem, pedindo o que não tem. Deus, ele começou a fazer a bênção com as coisas que eles já tinham. Depois que aquilo foi abençoado, ele devolveu para os discípulos começaram a entregar a quem? A multidão. E o que será que aconteceu com esses pães e esses peixes? Se a gente continua lendo, lá em Mateus 14, versículo 20 e 21, a palavra ela continua assim: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Olha que coisa interessante. Quer dizer que depois que Jesus deu graças a Deus, aqueles 5 peixes, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, eles se multiplicaram. Eles deram para todas as pessoas comerem e ainda sobrou. Conseguiu se encher 12 cestos. E a palavra continua: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contarem mulheres e crianças. Deus acabou de fazer um milagre através das coisas que eles tinham, para alimentar aqueles que nada tinham. Percebe como Deus, ele não é como nós. Se fosse nós, a primeira coisa que eu faria: eu tenho pouco, isso não dá nem para mim, como eu posso ajudar alguém? Percebe que você não deixa espaço para Deus trabalhar na tua vida. Muitas vezes você está tão preocupado em ter, em achar que está pouco, que não vai dar, e esquece que o poder de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. Quem mais poderia fazer isso que Jesus fez? Nem toda a tecnologia do mundo que a gente tem seria possível fazer isso. Mas Deus, ele faz coisas que nós não podemos. Assim como ele nos deu a vida, assim como o Espírito Santo vem e nos faz sentir amor, esperança, paz, autocontrole e tudo mais de bom que somente a presença de Deus pode fazer. Ele pegou uma multidão que estava faminta. Ele pegou uns discípulos e quis ver a obediência deles. E quando tudo deu certo, aquilo que eles tinham, que eles começaram a dividir, começou a se multiplicar. E é justamente assim que Deus começa a fazer milagres de multiplicação. Quando eu aceito a dividir aquilo que eu acabo ganhando. Não simplesmente fico com ganância, ou pensando que não vai dar mais, ou pensando que é pouco. Percebe que essa mentalidade de Jesus nós temos que trazer para a nossa vida. Sempre Deus vai fazer multiplicar para que nós possamos dividir. A bênção não é algo para que ela fique guardada ou escondida. A bênção é para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora vamos dar um passo além? Vamos ler aquilo que não está escrito na Bíblia? Você imagina o que essas 5.000 pessoas, fora as crianças e as mulheres,
Depois que eles comeram, depois que eles viram esse milagre, foram falar para as outras pessoas: você não sabe o que aconteceu. Eu fui lá encontrar Jesus, além dele ter me curado, a gente estava com fome, a gente estava faminto, não tinha de onde tirar comida lá e nem dinheiro eles teriam para poder comprar essa quantidade de pessoas. Tinha mais de 5.000 pessoas. Eles pegaram 5 pães e 2 peixes. E Jesus começou, eu olhei ele agradecendo a Deus aquilo que ele tinha. E depois entregou para os discípulos e nós começamos a comer, e todo mundo comeu e sobrou um monte ainda. Você imagina esse testemunho sendo dado. Agora você percebe para que o milagre acontece? Para que outras pessoas tenham a oportunidade de se converter através da sua história. Só que quando a gente não conhece a Deus, e Deus ele nos livra, ou quando a gente não conhece a Deus e um milagre acontece perto de nós, nós não conseguimos dizer que é Deus. Tanto que no nosso dicionário tem uma palavra para isso que chama sorte. Não foi Deus, foi sorte. Nossa, sorte que isso aconteceu, sorte que alguém tinha, sorte que me deram, sorte que me ajudaram. Será que foi sorte mesmo? Percebe que quando Deus falta no nosso conhecimento, nós temos que usar palavras que nós nem sabemos. E assim nós inventamos nomes de doenças, que são todas doenças espirituais. Mas como eu posso justificar que está faltando espiritualidade na minha vida se eu conheço o nome de Jesus? Talvez porque falte no seu comportamento o comportamento de Jesus. Talvez porque falte no seu entendimento a palavra de Deus. E às vezes a gente cai no equívoco de ouvir uma pessoa pregando, então ele lê uma palavra, simplesmente prega a opinião dele. Isso não transforma a vida de ninguém, porque o Espírito Santo, Jesus, ele é evocado conforme eu vou dizendo e citando as passagens da Bíblia que comprovam. Por isso que eu sempre coloco uma frase, o versículo que eu estou usando, e eu sempre que eu estou falando, eu vou citando livros que esse pensamento ele está lá. Para existir transformação, tem que existir Deus. E é diferente, pensa, todos os dias eu tenho gravado um áudio para vocês há quase 1 ano, você pode voltar aí e olhar. Todos os dias tem pelo menos 2 versículos da Bíblia. Todos os dias tem um louvor novo. Todos os dias, além da mensagem, eu não paro e fico preparando essa mensagem. Eu tenho que estar pronto. Como? Porque o Espírito Santo usa de mim. Eu não tenho entendimento, eu não tenho estudo, eu não teria nem tempo para todo dia inventar algo novo aqui. Então eu falo aquilo que está dentro do meu coração, baseado naquilo que Deus coloca. Então simplesmente eu empresto a minha voz para Deus e uso da sabedoria dele. Então é a minha obediência. Então aqui é como se fosse um milagre. E quantas pessoas não pegam esse mesmo áudio e dividem, e nós começamos a multiplicar o número de pessoas que acreditam, a multiplicar a semeadura que Deus tem feito, a multiplicar a bênção na vida de outras pessoas. E conforme nós vamos recebendo essa palavra, eu sou o primeiro que estou escutando, eu sou o primeiro que estou recebendo, eu sou o primeiro que tenho que fazer isso que eu estou falando. E é muito bom, eu agradeço a Deus por poder ouvir da palavra de Deus, por poder ter esperança, por receber e-mail de pessoas que testemunham coisas maravilhosas. E a gente percebe que nada disso é em vão. Às vezes você escuta e nem se manifesta, e nem fala nada, mas está sendo curado. E isso é bom. Você percebe que quando Deus diz, olha, 5.000 pessoas comeram, ele não precisou citar o nome de todo mundo. Muito pelo contrário, por quê? Porque cada uma dessas está fazendo a parte dela. E o importante aqui não é se a pessoa fala ou não fala, se viu ou se não viu, não, nada disso é importante. O importante é que no momento certo ela vai estar apta a fazer uma boa obra e fazer aquilo que Deus ensina. E isso é bom, e isso é importante. E isso deixa o nosso testemunho ainda muito mais forte. Então pra gente o que importa é isso, é que Deus seja louvado, é que Deus seja exaltado. O importante é que vidas sejam transformadas. Para mim isso não tem
maior satisfação, não existe maior bênção. E eu tenho certeza que Deus ainda ele vai fazer muito por todos nós e que nós vamos poder ser como essas pessoas que testemunharam esse milagre. Jesus falou: eu vi, eu estava lá, eu ouvi, eu acredito. Eu não sei qual é a tua dificuldade hoje, sinceramente eu não sei. Eu não sei o que você tem passado, não sei como está a tua família. Às vezes eu recebo e-mails de gente pedindo oração por pessoas doentes, por pessoas que estão enfermas, que sofreram um acidente, por famílias que foram destruídas, por pessoas que estão com depressão, por pessoas que têm sentimento de morte, que estão no meio de vícios, de jogos, de drogas, com dívidas, sabe? Pessoas que a maior parte das pessoas queriam essas pessoas bem longe. Porque quem quer problema, né? Quem quer problema? Ninguém quer. Mas quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas e entendem o quanto elas estão aflitas, o quanto muitas vezes elas não têm conseguido dormir, não têm conseguido comer, não têm conseguido viver, não têm conseguido fazer nada. E Deus tem olhado para essas pessoas e dito: oi, tudo bem? Oi, eu tô aqui. Quando você quiser sair dessa escuridão, eu tô aqui. Mas eu preciso que você se arrependa. Eu preciso que você pare de tentar manipular, de cobrar, de justificar, de reclamar tudo. Vamos ficar em silêncio um pouco. Vamos começar a se arrepender. Vamos começar a se humilhar, vamos começar a se ajoelhar, vamos começar a buscar, vamos começar a louvar, vamos começar a parar de sair um pouco, parar de gastar o que não precisa, vamos começar a ver o que é importante. E o importante é a gente entrar no caminho certo. E o importante é a gente parar de dar desculpa. E o importante é achar que a gente tem sempre o amanhã para fazer o que tem que ser feito hoje. Isso é o importante. E aí nós vamos começar a ver que conforme nós vamos multiplicando, e aquilo vai saindo total do controle. Aquilo que era para ser só meu se multiplica no outro, se multiplica no outro, se multiplica no outro, pelo fato de nós termos dividido. Como é bom a vida que nós temos quando Deus começa a participar da nossa vida. Ainda que ninguém acredite, ainda que tudo pareça impossível, ainda que hoje pareça que não está favorável, mesmo assim eu tenho plena convicção, plena certeza que tudo isso vai passar. Mas você precisa manter os olhos sempre em Deus, no seu comportamento, em fazer o que é certo, em buscar a palavra. Amém? Que Deus possa tocar o coração de cada um de vocês, que Jesus visite todos os hospitais, visite todas as casas e que essa bênção se estenda por toda a terra. Que a paz volte a reinar no nosso mundo, que nós consigamos entender o real valor de todas as coisas. Chega de perder, não tem mais sentido. Amém? Um bom dia, a paz de Cristo e que Deus abençoe cada um de vocês.